Pela primeira vez na história, o Corinthians não contratava um reforço nos 6, 7 primeiros meses do ano, né? E aí, em 2021, o Corinthians trouxe o Juliano, trouxe o Renato Augusto e agora há pouco no GE. Globo o Marcelo Braga e também o André Hernan trouxeram a informação da rescisão de contrato do Roger Guedes com o Shandong Luneng da China. O Roger Guedes tinha contrato ainda em vigor até o fim do ano que vem, mas o Roger contou com o apoio do empresário dele, o Paulo Pitombeira, que ficou os últimos 7 meses tentando essa rescisão diariamente. O Roger veio para o Brasil no meio da pandemia e depois ele tentou retornar para a China, não conseguiu. E aí, por não conseguir voltar para o futebol chinês e para o trabalho dele, né, onde ele tinha contrato com o Shandong Luneng, ele tentou com o Pitombeira essa rescisão de contrato, que demorou quase 8 meses, e agora, enfim, ela veio. O Roger já tinha uma negociação bastante avançada com o Corinthians, já tinha conversado principalmente com o presidente Duílio Monteiro Alves. Ele tem muitos amigos no atual elenco do Corinthians, o Fábio Santos, o Renato Augusto, o Gil. Inclusive, o Gil acabou de postar uma foto no Instagram e o Roger Guedes fez algumas brincadeiras. Ele é muito ativo nas redes sociais e aproveitou até para brincar com os torcedores do Corinthians, mas fato é que nas próximas horas deve sair uma definição sobre o acerto entre o Roger Guedes e o Corinthians. A gente lembra que a janela de transferências internacionais se encerra já no fim do mês agora de agosto, então para ter o Roger Guedes, o Corinthians precisava dessa rescisão contratual, conseguiu essa rescisão, agora o caminho está livre. Depende do Roger aceitar e do Corinthians fazer a proposta que o Roger está acabando pedindo para vestir a camisa do Corinthians. O Roger que vestiu a camisa do Palmeiras e do Atlético Mineiro aqui no Brasil, além de ter sido revelado pelo Criciúma. E o mercado foi tão agitado, o dia do mercado do Corinthians foi tão agitado que hoje surgiu também a informação da possibilidade do meia William, que está no Arsenal da Inglaterra. O William tem 37 jogos com a camisa do Arsenal, apenas um gol. Ele não vem sendo aproveitado pelo Arteta, que é o técnico do Arsenal. Nos 2 primeiros jogos do time na Premier League desse ano, 2 derrotas, uma delas para o Chelsea no final de semana agora. E o William não foi aproveitado, sequer foi relacionado. Existe o desejo dele de sair do Arsenal. Ele gosta muito da Europa, se adaptou muito fácil ao futebol europeu, ele pretende ficar na Europa, mas surgiu essa possibilidade de empréstimo ou mesmo de uma chegada em definitivo ao Corinthians. Ele precisaria rescindir o contrato nos próximos 8 dias, né? O tempo é muito curto por conta dessa janela de transferências internacionais, que foi o mesmo caso do Roger Guedes, mas o Corinthians trabalha sim com a possibilidade de contar com o William e uma negociação não anula a outra. A possível chegada do William não anula uma possível chegada do Roger Guedes também. Além de ser posições diferentes, são 2 jogadores que interessam o técnico Silvinho e também o presidente Duílio Monteiro Alves. O Duílio tem uma relação muito boa com o Edu Gaspar, que é o manager do Arsenal atualmente. Então, essa negociação que começou com uma conversa com o Kiejo Arabichian, que é aquele empresário que lá em 2005 trouxe Tevez para o Corinthians, aquele mesmo. O próprio. Exatamente, o próprio. E ele falava Corinthians. E o próprio Kia que iniciou essa negociação com o Corinthians. Então existe a possibilidade, sim, do Corinthians trazer o William e o Roger Guedes. Todo mundo pergunta, de onde está saindo tanto dinheiro? São 2 negociações em que o Corinthians não precisou investir um dinheiro para tirar os jogadores desses clubes. O William está tentando se desligar do Arsenal, o Roger Guedes conseguiu se desligar do Shandong Luneng. Mas se 2 jogadores podem chegar ao Corinthians já nos próximos 10 dias, um pode estar indo embora. O Timão está acertando o empréstimo junto com o Panathinaikos do Matheus Vital. O Corinthians pretende emprestar o Vital por 1 ano, com o Panathinaikos pagando 100% dos salários do jogador. O Vital que chegou no Corinthians em 2018, vindo do Vasco. O Corinthians investiu quase 8 milhões de reais na contratação desse jogador. E aí o Vital, se concretizar essa negociação com o Panathinaikos, vai com o passe dele fixado em 4 milhões de euros por 50% dos direitos federativos. O Vital, que não vinha tendo grandes chances desde a chegada do Silvinho no Corinthians, ele acabou sendo uma peça fundamental no time do Mancini no começo do ano e no fim da última temporada, mas com o Silvinho ele acabou perdendo espaço, principalmente para o Adson. O Mosquito voltou a brilhar novamente, então por isso ele acaba disputando também a mesma faixa do campo. E por conta disso, e por ser um ativo do clube, ser um jogador jovem que tem mercado na Europa, o Corinthians estuda essa possibilidade, principalmente para enxugar a folha salarial. O Vital não tem um salário que é
o perto do teto, como jogadores como Fagner, Cássio e Gil, que recebem no Corinthians, mas é um salário considerado alto se você pegar todo o grupo de jogadores, e por isso o Vital saindo do Corinthians daria uma aliviada na folha salarial para a chegada desses outros jogadores. O Corinthians já tinha feito isso no início, no meio da temporada, né? Acabou dispensando alguns jogadores, negociando alguns atletas para diminuir a folha salarial e conseguiu trazer o Juliano e o Renato Augusto. Agora, as duas próximas possibilidades. Roger Guedes, mais palpável, mais realista, e o William, que seria um sonho do Corinthians. A torcida até se movimentou bastante na internet de ontem para hoje, porque o William estava assistindo da casa dele, Corinthians e Atlético Paranaense, ontem vitória do Timão por 1-0, e foi contra o Atlético Paranaense que o William fez o último jogo dele com a camisa do Corinthians, e o único jogo em que ele marcou gols com a camisa do Corinthians foi um empate em 2-2, antes dele se transferir para o futebol da Ucrânia. O William e Roger Guedes são as duas prováveis novas peças desse time do Silvinho. Pedrinho. Rapaz, tá movimentada essa pista de dança.